Olá a todos, e este vídeo hoje é dedicado aos livros infantis que chegaram cá a casa nestes últimos tempos. Eu estava a dever-vos este vídeo e aproveito hoje para o fazer. Então vamos lá. Recebi da Bertrand Editora este livrinho. Consegues encontrar em Animais da Quinta. Eu vou-vos mostrar. Deixa-me lá ver se eu ainda me lembro como é que isto... sim. Portanto, isto é acaba por ser um jogo. Aqui temos os Animais da Quinta. Claro que tem uma história. E depois tem estas pecinhas que os meninos depois podem ir procurar aqui nestas pecinhas. Portanto, eles vêm aqui no livro e depois vão procurar aqui nestas pecinhas quais são os animais da quinta que há em cada página da história. É um livro muito engraçado para o pré-escolar, para meninos a partir dos 2, 3 anos, com certeza já começam a perceber e a conseguir identificar os animais da quinta. É um livro muito interessante. Depois, e engraçado, claro, depois recebi também da Porta Editora. Eles enviaram-me, juntamente com os livros, a Agenda Infantil 2026, hoje as novidades que vão sair, o Pintainho, a coleção do Pintainho, o Ursinho do Coração, depois aqueles livros com ímãs, animais bebés, Descobre as cores, as cenouras assustadoras e o comboio das emoções. E aqui deste lado, aqui é de maio, portanto foram as novidades que saíram em maio. E então enviaram este livro, Bebé a Bordo, da coleção Bebé a Bordo, o comboio. E como é que nós vamos ver este livro? Portanto, puxamos aqui estas tiras e é assim que nós vamos vendo o livro. Aqui é para cima, portanto são livros muito engraçados e didáticos para os mais pequeninos, e eles gostam sempre muito destas janelas para abrir. É sempre uma grande curiosidade. Pronto, como vocês veem, estão aqui excelentes propostas, sugestões, até para vocês agora adquirirem durante a Feira do Livro. A minha avó, também da Bertrand, a da coleção da Peppa Pig, para o Dia dos Avós e não só. Os meninos pequeninos, as crianças pequeninas gostam muito da Peppa Pig. Eu tenho alguns livros desta personagem e tem histórias muito engraçadas e instrutivas, claro. Muito giro também. Depois, recebi da Oficina da Escrita A História Abandonada e Outros Contos, de Esther Oliveira. Eu ainda não li, não consigo ler, portanto, todos os livros que vêm logo assim de uma vez, mas acho que vai ser já tem umas ilustrações muito bonitas e vai com certeza agradar às crianças e primeiro a mim, que sou eu a primeira que vou ler, até porque eu tenho que escolher uma história para contar para a semana. Estamos quase a terminar o ano letivo e eu prometi que lhes levava uma história para contar. Da Célia Teixeira, toda a gente conhece a Célia Teixeira. A Célia tem livros muito importantes, sensíveis, inclusivos, que deixa sempre uma mensagem muito importante para que nós aprendamos e saibamos também transmitir às crianças a palavra incluir, respeitar, a amizade. E os livros da Célia têm todos essa mensagem nos seus livros, e este foi o seu último livro que ela me enviou, o último livro que ela escreveu, O Salto de Didine para o Mundo Azul, um livro muito bonito que eu já deixei a minha opinião no Instagram. Depois, nós tivemos na biblioteca escolar a escritora Lina Simão. A Lina Simão é psicóloga e já escreveu alguns livros. Um dos meus preferidos é A Minha Avó e o Sol, e agora escreveu O Jasmim e o Sonho de Voar. Mais uma história de superação
de obstáculos e resiliência. Olha, tem aqui um coraçãozinho, que bonito. E temos aqui o Jasmim, é um elefante. E todo o seu livro fala tem vários capítulos que acaba por se focar na ajuda, no respeito, tal como a Célia Teixeira. A Lina Simão tem livros com mensagens também muito importantes e as ilustrações também são muito bonitas. Também o respeito pelos animais. Pronto. Não se esqueçam, olhem, está aqui A Minha Avó e o Sol, é um dos meus livros preferidos da Lina. Adoro esta história, a história da avó e do neto, e acho que vale mesmo muito a pena. Portanto, para quem ainda não conhece, recomendo, da editora Meia Longa. E não se esqueçam de, provavelmente na Feira do Livro também vão encontrar, da Bertrand, o tal livro que eu vos mostrei há bocado, Animais Bebés, Histórias com Ímãs. Tem aqui os ímãs, são histórias, tem 16 ímãs fantásticos. Tem aqui depois os animais bebés, e depois eles podem, as crianças vão pôr os animais bebés em cada zona onde eles pertencem, no seu habitat natural, não é? Olhem que giro. E depois estes ímãs aderem, claro, são ímãs, aderem bem, e eles adoram fazer estes jogos. Também da Bertrand, o bebê descobre a quinta com ímãs. Não, este não é com ímãs, são com cartões, e eles vão encaixar os cartões dos animais aqui nestes espaços. É também muito engraçado e instrutivo, pedagógico, para as crianças construírem a história e até para eles contarem as histórias, claro. Eles começam a falar cedo e gostam depois de começar a inventar. As Palavras Debaixo da Cama foi o livro mais recente que eu recebi da Minotauro Júnior. É um texto de Sofia Fraga e ilustração de Ricardo Ladeira. Fiquei muito agradada com estas ilustrações. Olhem que bonito. Parece até ilustrações a aguarelas. Gostei muito. Eu também ainda não li. Olhem que bonito. Eu acho que isto tanto tem... acho que não sei se isto é pintado a lápis de cor, a aguarela. Olha, está fantástico. Deve ter aqui uma mistura de vários materiais. E também deve ser uma história mesmo muito interessante. Olhem aqui, uma mulher grávida. De todas as coisas que se podiam fazer com o verbo, comê-lo nem era assim tão mau, pensou. Falhar e trocar tempos seria bem pior, disse a si mesma essa noite, tentando tranquilizar-se e convencer-se de que aquele tinha sido um episódio único. Que giro. Olhem, recomendo, não se esqueçam, estamos na Feira do Livro. O Valor da Liberdade, da Isabel Ricardo. Eu contei uma parte da história no Instagram, mostrei algumas das imagens deste livro. É um livro muito, muito interessante, uma maneira muito importante e interessante de explicar aos meninos mais pequeninos, ao primeiro ciclo, o que foi a ditadura e o que aconteceu para que se conseguisse derrubar aquela ditadura, aquele governo, na altura do 25 de Abril, antes do 25 de Abril. E a Isabel Ricardo conta aqui a história de uma maneira fantástica, mesmo. Leiam, comprem, ofereçam aos vossos meninos para eles começarem a ter uma noção do que foi há 50 anos atrás, há 50 e tal anos atrás, como os avós viveram com todas as privações, o não poderem falar, desabafar, não poderem estar em grupo nas ruas, porque eram logo
presos porque estavam a conspirar contra o governo. Portanto, é uma história muito interessante, explicada de uma maneira simples, através dos animais, o que foi realmente a ditadura. A seguir temos Emma, a Justiceira, da Carolina Vieira. A Carolina é uma jovem autora de livros infantis. Eu sei que ela tem outros livros. Este eu ganhei num passatempo. E olhem que bonito. Aquilo que eu já estive a ver, fala-nos, é da editora Flamingo. Portanto, estou-vos a dizer as editoras para vocês mais ou menos saberem. Quem quiser comprar agora na Feira do Livro, e não só. Portanto, temos a Emma e temos os dois pais da Emma. Hoje, atualmente, todas as famílias são funcionais, seja dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher. O importante é realmente o amor que se dá a uma criança, a educação, os valores, o respeito. E esta é uma história que fala desta menina, a Emma. Uma menina que é filha criada por dois pais. E tem umas ilustrações também muito bonitas. E eu recomendo que vocês leiam e falem com os vossos filhos, com as vossas crianças, sobre as diferentes famílias que podem haver e que o importante é que haja amor. A Mariana. Não sou Mariana da Oficina da Escrita, de Ana Lopes. Ainda não li a história, mas pela cara dela eu acho que vai ser uma história engraçada e interessante também. Olhem aqui, os livros infantis hoje em dia são fantásticos. No meu tempo não havia assim tantos livros infantis e que provavelmente nos teriam dado umas luzes para que nós começássemos a entender melhor a vida de todos nós, o que aí vinha, não é? Para que algumas pessoas não fosse tão difícil aceitar as diferenças. Muito, muito importante. Depois, a Constituição explicada às crianças, da Sarah Roddy. A Sarah Roddy escreve para adultos, mas também escreve para crianças. Tem ilustrações de Sofia Cardoso e aqui neste livro a Sarah Roddy explica de uma maneira também simples o que é a Constituição, para que serve a Constituição e para que é que ela existe, porque realmente não se pode, e tem jogos, não se pode andar assim a mexer na Constituição porque dá cá aquela palha, não é? Há que respeitar, são leis, quem fez estas leis são pessoas entendidas e que sabem o que estão a fazer. Portanto, leiam, comprem e ofereçam também aos vossos filhos. A seguir, Estou a Aprender a Gastar, da Minotauro. Acho que é um livro muito interessante para explicar às crianças como o dinheiro é escasso, como não se pode andar a esbanjar dinheiro assim, só por dar cá aquela palha. E pronto, há de ser, olha, está em verso, vai ser muito interessante. Algumas estão em verso, outras não. Vai ser muito interessante contar esta história aos meninos. Depois, O Pior Livro do Mundo, também da Minotauro. Este é um livro muito engraçado. Estás a ler o pior livro do mundo. Aposto que te estás a perguntar porque é que é o pior livro do mundo. Estás sentado? À exceção desta aqui. E desta, esquisito. Lembras-te do balão incrível que viste na capa? Uou. Pronto, ranhosa, fedorento, pum, rabiosque. Ui, palavras nojentas neste livro. É um livro para pôr as crianças a rir. Depois da Peppa, como eu tinha falado há bocado, a Peppa, a irmã mais velha, aqui a nossa abelhinha, tem também ilustrações muito giras e acaba por ter uma mensagem interessante também para as crianças. Tenho que me despachar porque este vídeo já vai longo. Agora, O Maravilhoso Mundo do Príncipezinho. Eu tenho o Príncipezinho numa edição mais antiga
Este aqui é lindíssimo, já tem aqui um certo relevo, tem a oferta de um póster, é da Bertrand Editora. As ilustrações são lindíssimas. Talvez seja uma maneira mais simples de contar esta história aos meninos, porque não acho que seja uma história fácil de entender assim para crianças mais pequenas. E assim, com esta nova edição, penso que irá ser mais fácil. Obrigada à Bertrand Editora por me ter enviado este livro lindíssimo. Depois, também da Bertrand, o Pedrito tem uma grande ideia, que eu já contei esta história na biblioteca. Aqui temos a ficha que eu depois fiz para os meninos a trabalharem a seguir. As ilustrações são lindíssimas, o este coelho é incrível e eles adoram as histórias do Pedrito Coelho. Quase a terminar. A paleta de memórias foi a Bertrand, não, foi a Porta Editora que me enviou e eu achei fantástico. Nesta altura que eu ando encantada com as aquarelas, vir assim um livro com esta capa maravilhosa. Um marcador também muito bonito. Eu sou a Lucy, gosto de recordar coisas do passado e um dia de conseguir guardar todas as minhas memórias. Olha, que giro. A seguir, também da Porto Editora, A Loja dos Medos, um livro, olhem aqui, que lindo. Esta capa é lindíssima. Parece-me um vozinho a ler o jornal. Tenho que ir, isto é para falar dos medos, não é? Para que as crianças consigam ultrapassá-los e vão ter que arranjar a maneira de contar esta história também às crianças. Para terminar, olhem aqui o que eu tenho aqui. O Pedrito, o Mr. Paddington. Paddington descobre o jardim, de Michael Blond. O ursinho Paddington, sempre nas suas tarefas, nas suas aventuras. Olha, é maravilhoso. Muito, muito bonito. E pronto, ora, foram estas as novidades infantis que me chegaram cá a casa. Espero que vocês gostem, comentem comigo e se não souberem o que é que andam a comprar aos vossos filhos, estão aqui algumas sugestões. Então vá, até à próxima!